Bem, amigos do site Notícias Agrícolas, Foco Agromarketing nessa sexta-feira traz uma programação diferente do que nós estamos fazendo até hoje. Toda sexta-feira, 9h30 da manhã, vocês já estão acostumados a acompanhar comigo aqui em Foco Agromarketing as novidades do mundo da mecanização agrícola e também de todas as tecnologias de insumos que oferecem aí a produção agrícola no Brasil. Mas hoje, diante do que nós estamos acompanhando lá no Rio Grande do Sul, o Foco Agromarketing, juntamente aqui com o Tempo e Dinheiro, que gentilmente cedeu os estúdios aqui para que a gente possa fazer uma entrevista, eu vou trazer aqui então uma conversa com um produtor rural, amigo meu lá do Rio Grande do Sul, um de tantos amigos que eu tenho lá no Rio Grande do Sul, nessa jornada de trabalho que eu tenho ligado à tecnologia do agronegócio há 25 anos. Quantas vezes eu já percorri as estradas do Rio Grande do Sul para trazer aqui para as nossas audiências o que o agricultor faz em termos de produção e aquilo que ele passa no dia a dia para fazer a economia do Brasil ser cada vez melhor. E o Rio Grande do Sul, nesse momento, passa por uma tragédia sem precedentes. E nós aqui de Foco Agromarketing, Tempo e Dinheiro e Notícias Agrícolas, estamos realmente com o coração muito apertado em solidariedade a tudo que está acontecendo, juntamente com os produtores rurais, com amigos que eu tenho por todo o Rio Grande do Sul, aqueles que trabalham nas empresas de insumos e máquinas agrícolas, que hoje, algumas delas estão até paradas a produção. E a gente está aqui realmente tentando, junto com as nossas plataformas, auxiliar de alguma forma com informações e também solidariedade, então, ao povo gaúcho. Então eu chamo aqui nessa entrevista o meu amigo produtor rural, Gustavo Heller Nidit. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Fred? É um prazer falar contigo aqui. Boa tarde, a gente está aqui hoje fazendo essa gravação. É uma gravação, o Gustavo ele é produtor rural e nesse momento está ali finalizando, né, o trabalho no campo, então gentilmente cedeu um espaço aí na sua agenda tão concorrida, não só como produtor nesse momento, mas claro, né, como todo o povo gaúcho e todo o povo brasileiro se solidarizando e também apoiando no resgate e na entrega de alimentos e outros insumos aí para o povo que está passando por muita necessidade. Agora a gente tem as informações mais focadas em Porto Alegre, né? Essa enchente absurda em Porto Alegre que a gente está acompanhando, uma enchente que vai demorar, pelo que a gente já percebeu aqui, observando as informações, a água vai demorar um pouco a baixar, então todos aqueles cidadãos lá de Porto Alegre vão passar muitas necessidades e nós aqui de São Paulo estamos nos unindo aqui também em prol dessa situação, mas o Gustavo, como produtor rural, passou também por aquelas regiões ali da semana passada, que foi aqui o Vale do Taquari, o Vale do Rio Caí, onde muitos produtores tiveram prejuízos em relação a desmoronamentos, estradas interrompidas. Então, Gustavo, eu queria primeiramente perguntar a você, hoje, né, nós estamos nessa entrevista, o que está acontecendo nesse momento na sua área de produção, como é que você está vivendo tudo isso? Como é que você, de alguma forma, auxiliou aí nos resgates, na ajuda aos seus vizinhos aí dos municípios ao redor de Palmeira das Missões? Gustavo produz na região de Palmeira das Missões, que fica a 360 quilômetros de Porto Alegre, está localizado no noroeste do estado, um pouco distante das áreas atingidas. Mas é claro que isso afeta diretamente você, principalmente por causa da logística e, claro, né, do sentimento de ter que realmente ajudar a quem está precisando. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela entrevista. Boa tarde, Frederico. Boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo. E como você bem mencionou, essa entrevista está sendo possível nesse horário agora, porque infelizmente às 13h30 da tarde voltou a chover aqui. E no sul do estado já chove forte desde ontem à noite, e na capital voltou a chover agora há pouco também. Então as chuvas estão custando a regredir e os níveis, principalmente agora na região metropolitana, não está retrocedendo. Então a situação é extremamente crítica, como você bem citou, sem precedentes. Ô Gustavo, faz um resumo para mim aí de como é que é a sua vida aí de produtor rural. O que você produz, quantos hectares, como é que é o seu dia a dia aí, o que você está passando nessa safra especificamente, porque a gente sabe que já teve problema no plantio, teve problema no decorrer da safra e agora bem na hora da colheita, essa chuvarada. Como é que foi?
Vamos tentar pontuar em duas, vamos tentar dividir o estado basicamente em duas grandes zonas de produção, falando em soja, em grãos em geral, né? Soja, arroz, feijão e milho. A gente está numa região que a gente até fala que fomos muito abençoados, porque hoje, uma estimativa preliminar de matéria é que 92, 93% de toda a safra 23-24 esteja já colhida, já esteja armazenada. Então, isso nos traz um alento, nos traz um alívio do ponto de vista de retirar a produção da lavoura. Porém, tem muitos problemas que vão decorrer daqui para adiante. A produtividade média da nossa região, segundo a Emater, foi de 63 a 64 sacas por hectare, então uma boa produtividade. Especificamente a região de Palmeira das Missões produziu ainda mais, números aí superiores a 70, 80 sacas por hectare. E eu acredito que no meu ciclo de convivência não tenha mais nenhum produtor com áreas expressivas a serem retiradas. O cenário muda drasticamente, eu tenho muitos amigos na metade sul. Aí a conversa é bem diferente. A gente fala em seguramente 45 a 50% da safra 23-24 de soja ainda esteja por ser colhida, ainda esteja no campo. E ainda uma boa parcela de arroz. Arroz não é nosso métier, né? Não é o que a gente trabalha, mas a gente sabe que está sendo afetado enormemente. E na nossa região, segundo a Emater, os prejuízos maiores ficam por conta da produção de feijão, segundo a safra, que esse sim estaria em momento de ser recolhido e é uma cultura que sente demais as intempéries climáticas, ele tem um time específico para ser colhido e para chegar com qualidade à mesa do consumidor. E na questão da bovinocultura de leite, onde as pastagens não estão conseguindo ser implantadas em tempo hábil ou as que foram implantadas sofreram demais com as chuvas, que aqui na região superaram aí a casa dos 300 milímetros. Muito bem, então você atendendo, né, essa pergunta, resumiu muito bem, né? O centro-norte do estado, muito bem, né? As chuvas não afetaram tanto a produção, mas do centro para o sul, o produtor ainda tem muito a colher. E especificamente aí na região de Palmeira das Missões, como é que foi a situação? O que você estava fazendo hoje, né? Você falou, começou a chover, você estava colhendo, qual era a sua rotina hoje? Uma parte da equipe estava terminando uma soja safrinha, vai acabar ficando alguma coisa para trás ainda, já com bastante prejuízo, bastante avarias, o pessoal que está relatando assim descontos que equivalem a 1/3 da produtividade no dia de hoje, no dia de ontem, que foram os 2 dias que a gente teve condição de campo. E outra equipe estava fazendo semeadura de aveia para cobertura que já está bem atrasado também, né? A essa altura, o ano passado, a gente já tinha todas as coberturas de aveia pronta e estávamos esperando a semeadura do trigo, que já começa aí na nossa região, pelo dia 20 de maio em diante, né? Então essa era a rotina de trabalho nossa hoje. Está tudo parado, as máquinas já foram guardadas, né? Já não tivemos condição de prosseguir. Bom, o que nós temos de informação da meteorologia é que essa chuva que começa a cair agora, nesse momento, ela vai prosseguir até o final de semana e depois vem uma friaca, e é o que vocês estão aguardando também, né? Vai chegar finalmente o inverno no Rio Grande do Sul. Isso piora um pouco mais a situação, né? Piora a situação e a gente tem uma condição, para quem estudou um pouquinho sobre a tragédia que a gente está passando, conseguiu entender um pouquinho por que a região de Porto Alegre agora está uma previsão de baixa daqui 15 dias dos níveis que atingiram nas últimas cheias, e a gente não consegue entender bem como. Se parou de chover, por que não para de subir? A geografia do estado ela tem uma captação que leva uma parte para o Rio Uruguai, que é a nossa região aqui, mas uma maior parte aí, pegando a área do Jacuí e a área dos vales do Caí, dos Sinos, que desaguam justamente no Guaíba. E o Guaíba, então, vai desaguar na Lagoa dos Patos, que por um canal estreito lá em Rio Grande vai começar a colocar essa água em contra ao mar. E aí, quando a gente tem uma virada climática, que é o que está se prevendo agora, né, e esfria, o vento sul começa a represar essa água. Então, a gente tem uma outra condição, não só a dificuldade do frio para as famílias que estão sendo atingidas, mas a questão geográfica que impede que essa água seja escoada. Não, é incrível. A notícia que nós temos de momento é que temos 100 pessoas que faleceram
infelizmente, nessa tragédia toda desde a semana passada, tem mais 130 aproximadamente desaparecidos e 100 mil casas que foram, de alguma forma, atingidas por essa enchente e por essa chuva torrencial que caiu aí no Vale do Taquari e outras regiões. Qual foi a sua... como é que você observou tudo isso pessoalmente? Como é que estão as estradas? Como é que está a logística hoje? Como é que vocês aí do Rio Grande do Sul estão podendo se locomover, se é que vocês estão, nesse momento, precisando se locomover? Como é que está a situação? Se a gente vamos tentar separar, além da tragédia, vamos puxar em dois viés, né? A tragédia particular de todo o estado no ponto humanitário e a tragédia logística, né? Para quem está conseguindo ainda trabalhar, já começa a ter problema de abastecimento de combustível, que era um primeiro calcanhar de Aquiles muito forte, porque a parte que chegava por trilho de trem aí, que viria cortando o Vale do Taquari está impossibilitado. Começa a ter problema logístico de recebimento de adubo calcário e aí o principal, que é o escoamento do grão. Porque a região central teve todos os pontos de escoamento muito afetados por aquelas primeiras chuvas da semana passada. E aí um ponto interessante é que aqui na nossa região a gente teve altas produtividades, mas como as condições de colheita já não eram as melhores, foi colhido muito soja com um pequeno grau de umidade aí, 14, 15, 16% de umidade. E essas sojas acabaram rompendo a capacidade máxima de armazenagem da região e muitas empresas têm pontos de armazenagem e de secagem na região central. São Cepé, Santa Maria, São Gabriel, Cachoeira. E essas sojas nossas já estavam enchendo os silos da região central. E a gente tem relatos de muitos silos que estão abaixo d'água ou de condições precárias para escoamento via porto. Meu Deus. Então, a questão da logística vai ser muito impactante. E o pessoal que costuma descer essa época para o porto já sobe com fertilizantes, com calcários. Sim. Então, está tudo muito precário hoje para você seguir as atividades. E o pavor acaba tomando conta. Às vezes você vê pessoas fazendo filas em postos de combustíveis. Aqui na minha cidade não, mas próximo a gente já percebe. E naquele pavor assim, de ficar sem combustível. E é óbvio que a atividade no campo não ia se comportar diferente. A procura é muito grande, principalmente por combustível, né? Procura nesse momento. Mas não tenha dúvida que toda a população do estado vai pagar, além da tragédia, vai pagar muito caro por tudo que está acontecendo. Eu vi um levantamento ontem que somente em estradas de rodagem e pontes, para começar a ter um funcionamento mediano, demandaria hoje a quantia de 1 bilhão, 1 bi. Então é um prejuízo incalculável. Em termos gerais, as últimas informações aqui, que seriam 5 bilhões que precisariam ser disponibilizados para se chegar realmente a uma infraestrutura mínima para que as coisas pudessem voltar ao normal. Mas diante de tudo que a gente está observando, a gente não pode fazer nenhuma previsão aqui enquanto essa água não baixar definitivamente. Bom, em algumas regiões, como no Vale do Taquari, eu acompanhei nas suas redes sociais o trabalho que você vem fazendo. E é o exemplo de que milhares de brasileiros estão fazendo nesse momento, que é se juntar em comunidade e mandar doações às regiões afetadas. Você, claro, morando aí tão próximo, também, né, também se colocou à disposição. Como é que foi essa situação? Eu vi que você ficou bastante emocionado, claro, porque você tem uma filha pequena em casa e viu que a situação não é fácil para aqueles que tiveram suas casas destruídas ou familiares perdidos, etc. Como é que foi essa iniciativa? O que você viu ali? Eu queria que você passasse novamente esse relato e aquela emoção que você teve naquele momento, porque para nós que estamos aqui tão longe já é tão difícil, imagino para você que esteve ali tão perto. Essa região do Vale do Taquari que a gente acessou de forma mais intensa nos últimos 2 dias, aí, domingo e segunda, é uma região que já vinha sendo atingida por no mínimo 3 catástrofes antecedentes a essa, num período de 8 meses. Então, é inimaginável. Tem pessoas que eu ouvi relatos de estarem reconstruindo nos últimos anos 7 vezes o seu patrimônio, a sua casa. Então, foi algo que tocou muito nós, assim, o pessoal, a gente fez uns grupos muito bacanas de ajuda e que a gente conseguiu levantar um montante, assim, a gente fica sem palavras até para definir como, quando você puxa uma ação por estar se sentindo incomodado no conforto do lar, isso resulta numa reação em cadeia fantástica.
Ontem a gente estava contabilizando aí os grupos que desceram para Roca Salles, só na minha mão já deve ter passado aí em torno de 9 a 10 mil reais em doações que a gente estava conseguindo reverter ou com caminhões que desciam daqui, ou fazendo compras em regiões próximas que ainda tinham uma infraestrutura mínima, como o município de Encantado, por exemplo, que fica próximo a Mussum e Roca Salles, mas teve vamos dizer assim, um nível de dano muito menor do que esses outros municípios. E para quem vai lá e para quem acessou, é algo impactante mesmo. É algo que só estando lá para você tentar entender a magnitude e tentar entender por que tem pessoas que quando você olha assim, estão caminhando atônitas na rua e você se pôr no lugar dessas pessoas, mas como é que eu estaria nesse momento? Será que eu teria forças para limpar a minha casa, para tentar reconstruir, ou será que eu tenho uma casa para tentar começar do zero? E isso é o que a gente viu muito lá. Mas o contraponto também, a gente viu grupos fazendo trabalhos, assim, fantásticos, sem descrição. A gente achou um grupo específico lá, que muitas vezes eu parava, eu estava muito focado em descarregar caminhonetes, trazer a minha e descarregar outras caminhonetes que chegavam. E às vezes você parava e olhava para o lado assim, e falava, poxa, eu tenho esperança que vai dar ponto, que vai dar para recuperar. Você acha que essa chuva que está caindo agora, nesse momento, novamente aí na região, pode trazer problemas de deslizamento? Como é que você tem observado? Como é que você está se informando a respeito das enchentes novamente, ou deslizamento? Como é que está a situação agora? Parece que a chuva não vai ser tão forte, né? Vamos dizer assim, em termos de capacidade de milímetros, é uma chuva menos intensa. Mas como a região já está muito úmida, isso pode trazer novos prejuízos aí em termos de logística? Ou piores do que já estão? Eu acredito que sim. Tem dois lados de tentar encarar essa chuva, se ela de fato não passar de uma quantidade expressiva, e a gente não tem essa certeza mais, mas se ela conseguisse respeitar uma quantidade não tão expressiva, até de repente ajudaria a limpar alguma coisa, enfim, a gente tenta imaginar um cenário mais otimista. Sim. O cenário mais pessimista, a gente começa a pensar sobre a capacidade de drenagem dos solos daquela região de vale. Porque quando você tem uma tomada aérea, e acredito que vocês já conseguiram acessar pela mídia também várias imagens, quando você tem uma tomada aérea, eu comparei hoje como se a gente tivesse uma erosão nas nossas áreas aqui, que não são áreas muito dobradas. Aí você multiplica uma pequena linha de erosão nossa por 100, por 1000, e começa a fazer todos os vales serem cortados por essas capacidades, por essas estruturas que vão cedendo, e vão cedendo e fazendo um montante cada vez maior. Quando a gente fala até em listas de desaparecidos, a zona rural está muito pouco, é quase uma situação inóspita para você chegar nela. Então a gente não tem tanta certeza sobre os números. A gente sempre torce para que seja o mínimo possível, mas já não tem essa certeza. Então eu acredito que nesse cenário, qualquer chuva a mais, agora para deslizamentos de encostas, problemas logísticos e também problemas humanitários, eu acho que é onde pesa mais a ocorrência da chuva. Muito bem. A gente fica aqui torcendo para que tudo passe logo. A gente fica agora acompanhando as notícias. Quem vai sofrer agora um pouco com todo esse fluxo de água que já desceu do Vale do Taquari, que está inundando Porto Alegre, é agora as cidades às margens da Lagoa dos Patos. Como você disse, né, a geografia é muito interessante, né, a gente observar em termos geográficos a situação da Lagoa dos Patos, porque realmente quando vai desaguar todo esse aguaceiro lá no mar é um funilzinho, né? E tudo isso, e ainda tem o vento que você comentou, que é o vento sul contrário, que que represa a água por mais tempo. Então, a gente fica observando isso e realmente fica impactado. Agora, você falou em termos de logística, da questão dos insumos para os produtores rurais. Observando, você está aí, né, na época da safrinha, mas já observando a safra de verão 24, 25, você acha que o Estado vai ter problemas de produção, vai diminuir a produção de grãos no estado todo em decorrência de tudo que está acontecendo, principalmente pela compra de insumos e a chegada desses insumos? A gente tem muita incerteza do ponto de vista de quais serão os planos B e C em relação à logística, né? A gente já começa a imaginar que as entradas que deveriam vir via porto vai ter que compensar de forma terrestre, chegando aí de Santa Catarina, Paraná, enfim, terão que se criar novas estratégias. E novas estratégias têm um custo. Então, a gente enxerga nesse momento
não a impossibilidade de chegar a níveis produtivos como os atingidos nesse ano, que foram muito, muito bons aqui na região, os níveis de produção, mas de custar mais caro para produzir cada quilo de soja, cada quilo de milho, porque, de fato, a infraestrutura logística, a gente comentou sobre os custos agora há pouco, além da disponibilidade dos recursos, a disponibilidade de tempo hábil vai ser muito, muito curta para poder normalizar a situação. Eu acho que todo mundo que produz hoje aqui na região já está começando a se preparar para os impactos que virão ali na frente. E, como uma desgraça, já dizia minha avó, né, uma desgraça nunca vem sozinha, eu acredito que o pessoal já está começando a entender que o ciclo de El Niño, que se instaurou no estado aí nos últimos 9 meses, está chegando ao fim. E, de forma abrupta, parece que há indícios de que está entrando um laninha. E aí a gente vai passar por um cenário parecido, de repente, com o que a gente teve nos últimos 4 anos antes desse ano agora, que é a de estiagem. Então, garantir hoje que a gente vai ter uma vida mais tranquila daqui para frente, mesmo que a capacidade logística melhore, é muito difícil de falar nesse momento. Ontem, está nas nossas plataformas aqui do Tempo e Dinheiro, o João Batista Oliva entrevistou o climatologista Paulo Molion, um dos maiores especialistas em clima no planeta, e ele já vinha comentando, a respeito dessa situação dos ambientalistas estarem agora cada vez mais ferozes, em comentar aí sobre as mudanças climáticas, mesmo que a gente acredite que, de alguma forma, o efeito estufa traz um prejuízo forte para o planeta, a gente sabe que o clima é cíclico, Haja vista a imagem de 1941, que Porto Alegre também está embaixo d'água. Então, como é que você explica isso 80 anos atrás, as mesmas situações acontecendo agora? E ele explicava na entrevista de que, ao contrário do que muitos dizem, o planeta, nesse período próximo agora, nos próximos 10 anos, ele vai resfriar, ou ele estaria se resfriando. Então, os invernos serão mais rigorosos, além dos trópicos. Países que estão na linha dos trópicos, ok, viverão, vamos dizer assim, uma estabilidade, que eu imagino no clima. Mas os hemisférios norte, e a gente pode colocar Rio Grande do Sul também abaixo da linha dos trópicos, claro, também vai sofrer com essas intempéries de invernos mais rigorosos. E aí vem geada, vem outras situações. Então, como você mesmo disse, uma desgraça só não vem sozinha, e o Rio Grande do Sul a gente acompanha, desde essa nossa vida toda no jornalismo do agronegócio, quantas dificuldades já tiveram, ou é o momento de falta de chuva, ou excesso de chuva, e agora essas catástrofes. Então a gente fica torcendo para que vocês possam, de alguma forma, absorver isso com tecnologia, com inovação, e buscando alternativas. Eu sei, Gustavo, eu acompanho a sua vida já há muito tempo, junto com a nossa carreira no Marcas e Máquinas, você já trabalhou nas empresas de máquinas agrícolas. Como é que você, então, encara tudo isso? Essa é a sua atividade, a atividade da sua família, que você carrega com tanto amor, que passado de pai para filho. Como é que você vê a sua perspectiva de produzir ainda aí no Rio Grande do Sul, diante de tudo isso? O que você está observando, o que você está olhando nas tecnologias, nas inovações, para que você possa continuar sendo produtivo? Ontem, quando a gente retornou desse trabalho comunitário que foi feito na região de Roca Salles, eu acho que todo mundo que participou e voltou, e amanhã, até por sinal, mesmo com chuva, a gente está descendo para outra região afetada, e foi muito bacana que até o trabalho que a gente fez com o Clube dos Jipeiros aqui, com algumas empresas, envolveu jogadores de futebol da dupla Grenal, imagina, vieram recursos vindo direto de jogadores de futebol que estão agora ajudando aí, e a gente está despachando esses recursos daqui para a capital no dia da manhã, porque não tem condição de comprar mais nada lá, Falando principalmente em água potável. E a gente comentava que parece que é um pouco de ingratidão tá falando da nossa situação, da nossa perspectiva de futuro agora, porque as nossas máquinas estavam guardadas, o nosso adubo estava armazenado, o nosso grão estava no armazém, e a nossa casa estava intacta. E principalmente a nossa família estava bem abrigada dentro da casa. Então, soava como um pouquinho de ingratidão tá falando agora, mas nós estamos com problemas. Todo mundo está com problema aqui dentro dessa situação que se criou. Mas existem os problemas financeiros, que a gente vai tentar superar, e existem os problemas humanitários que são gravíssimos. Então, nesse momento, está muito difícil pensar sobre
sobre o futuro. Eu acho que quem está nessa lida, quem está no Rio Grande do Sul, e eu também já acompanhei o trabalho do professor Molhon há muito tempo e já estava, bem como você comentou, já estava bem por dentro dessa história do cíclico, né? Uhum. Porque a gente, como produtor rural, a gente sabe que tenta fazer a nossa parte o mais assíduo possível, da melhor maneira possível, prezando pelo meio ambiente. Então, seria quase que uma injustiça climática agora a gente colocar essa conta nas costas do produtor. Uhum. E que de fato não é. É uma situação que a gente vem verificando que é cíclica e a gente tem que se preparar para esse novo ciclo, porque se os nossos avós começaram a agricultura no estado lá na década de 20, 30, passaram por essas enchentes, passaram por estiagens e nos deram a condição de trilhar um caminho um pouco mais seguro, mais firme hoje, eu acredito que não seja o momento de desistir, e sim um momento de se inspirar e seguir em frente. Muito bem. Tá bom. A gente já está encerrando essa entrevista, ô Gustavo. Gentilmente, né, você cedendo aí o seu horário aí, porque você, além de produtor, ainda está ajudando. Logo mais você já disse que vai se juntar novamente a um grupo e partir lá para Porto Alegre para auxiliar agora os moradores lá da capital. Eu queria que você deixasse, qual é, para nós aqui de São Paulo, né? Eu já fiz uma doação, minha mulher já fez outra, já estou participando de grupos aqui também, carregando alimentos no carro no caminhão da prefeitura, quer dizer, tem diversas saídas aqui de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul, mas você tem uma particular que você gostaria de destacar, que seria importante que a gente desse atenção especial? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, vários grupos criaram contingentes enormes. Imagina, eu estou falando de um CPF meu aqui, só conversando com amigos, a gente conseguiu movimentar uma quantia significativa, mas o cara que está puxando a frente aí, estava conosco em Roca Salles, a gente conversou, ele estava cedendo, além do trabalho, além de toda a questão do recolhimento, aquele dia ele estava cedendo um sinal de Starlink ainda para a população poder fazer aí pelo menos avisar os seus familiares que estavam bem, que estavam a salvo. Mas o trabalho que o Badinho, o colono, tem Sim. feito aí, se eu não me engano, ontem já tinha batido a casa dos 56 milhões Isso, eu na acompanhei. vaquinha que ele criou. Eu acredito que seja hoje um ponto de referência para quem está fora do estado, quer ajudar e às vezes fica um pouco desconfioso sobre será que eu estou sendo efetivo? Será que está caindo nas melhores mãos? Ele já tinha feito um trabalho fantástico na primeira vez e agora acho que já deve estar passando a casa dos 60 milhões. Tá bom, legal. Bom, Gustavo, a gente fica aqui atentos, vigilantes, novamente torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível e que menos pessoas sejam prejudicadas. E nós aqui de São Paulo estamos firmes e fortes aqui, prontos para auxiliar de alguma forma. Estamos fazendo o que a gente pode. Primeiramente aqui, trazendo informações para as nossas plataformas, Tempo e Dinheiro, Foco Agromarketing e Notícias Agrícolas, trazendo informações de mercado, sem dúvida, de meteorologia e de, mais uma vez, solidariedade. Então eu queria, deixa uma mensagem aí, Gustavo, você que é um cidadão aí do Rio Grande do Sul, do que você está passando e como é que você vê essa situação, só para a gente encerrar. Tudo que a gente está passando nas últimas semanas aí, de certa forma, nos tornaram mais unidos. Eu acho que essa vai ser o principal legado de sair dessa tragédia, que eu já imagino que seja, sem dúvida, a maior do Rio Grande do Sul e creio que uma das maiores do país. Mas é um momento que aqui dentro do estado, hoje, muito pouco tem se falado de manobras políticas, sobre rivalidades da dupla Grenal, que era algo que a gente já está sentindo falta e a gente sabe que vai fazer, vai comprometer aí a questão total aí, esportiva também. É um momento que todas as rivalidades, todas as diferenças, elas começaram a sumir. E eu acho que se a água pôde levar alguma coisa de ruim que existiu, foi essa questão das diferenças, porque todo mundo que tem força, como eu falava, quando a gente chegava lá na região do Vale do Taquari, você podia chegar só você, com o mínimo possível, que você ia ter trabalho, você ia se doar, nem que fosse ouvindo alguém, carregando, limpando. Eu acho que essa união e essa possibilidade de reconstruir um estado mais forte vai ser a nossa diretriz. A gente não tem culpa do que está acontecendo e quem está fora da situação também olha com um olhar de o que eu posso fazer a mais.
mas o Rio Grande do Sul vai sair dessa e a união vai gerar essa reconstrução com toda certeza. Muito bem, então, muito obrigado mais uma vez, Gustavo Heller Nittit, ele é produtor lá de Palmeira das Missões, um grande amigo, nós nos conhecemos aí há mais de 15 anos aí dessa jornada que eu tenho aí pelo Brasil e principalmente pelo Rio Grande do Sul. Tenho grandes amigos, conheço todas aquelas regiões que foram afetadas, sinto muito por tudo que está acontecendo com aqueles agricultores, porque são pequenos, médios agricultores, famílias de colonos, né, o nono, a nona, né, pessoas realmente que trabalham de sol a sol com muita dificuldade muitas vezes e que agora estão passando por essa situação terrível e a gente fica aqui novamente torcendo para que tudo isso termine o mais rápido possível e que todos saiam bem na medida do possível e nós vamos estar aqui para ajudar. Gustavo, muito obrigado novamente pela sua entrevista, que Deus abençoe a sua família e que o trabalho que você continue fazendo aí de ajuda humanitária possa trazer alento aí para essas pessoas que recebem toda essa ajuda que você está dando e, claro, a sua força na terra para que a gente continue firme e forte aqui como um Brasil, o maior produtor de alimentos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente. Vamos em frente. Viva o Brasil, viva o Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista, Gustavo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o momento em Foco Agromarketing, um programa diferente, trazendo a entrevista aí de um produtor rural que passou o dia a dia dele atendendo e trabalhando a terra nesse período dessa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Foco Agromarketing volta na sexta-feira que vem. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com mais informações aqui em Notícias Agrícolas.